Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de desafio. Hoje eu vou desenhar o Kakashi do Naruto. Dessa vez eu comecei desenhando o rosto. Eu tive um pouco de dificuldade, ficou torta, então eu apaguei, até ficar o mais simétrico possível. E comecei a desenhar a bandana. Nos desenhos anteriores eu usei lápis, só que o lápis que eu usei era o 6B ou 4B, muito escuro, então ficou difícil para apagar. Então eu usei a lapiseira, o grafite é HB09, gostei bastante dela. É mais fácil de desenhar com lapiseira, também é mais fácil para fazer correção e não precisa ficar apontando. Muitos benefícios. O Kakashi ele tem o rosto praticamente todo coberto, então é um personagem mais simples para você desenhar. Só que essa parte do cabelo é bem trabalhosa. Se você não tomar cuidado, fica desproporcional, não fica com uma proporção, não fica muito legal em relação ao tamanho, né? Comparando o cabelo, a cabeça, o resto do corpo, o aspecto geral. Se você não tomar cuidado, fica muito feio. Então, eu tinha desenhado, só que eu tive que apagar e fazer tudo de novo por causa disso. Eu tenho um pouco de dificuldade de desenhar essas partes mais pontiagudas. Para mim, desenhar coisas arredondadas é mais simples, eu tenho mais facilidade. E vocês, qual é a maior facilidade e qual é a maior dificuldade de vocês na hora de desenhar? Coloca aí nos comentários para eu saber e me sentir acolhida. Um ponto que eu gosto bastante no desenho do Naruto são as roupas. Geralmente os personagens eles usam roupas com muitos detalhes, adornos. A roupa do Kakashi é um pouco mais simples, pelo menos essa parte da roupa que aparece na imagem. Só que fazer essa gola é muito difícil. Não fica proporcional. Eu sempre busco fazer o meu melhor, prestando atenção nos detalhes, mas por enquanto não tem muito segredo. É tentativa e erro, eu faço, aí eu olho o desenho como um todo, se precisar eu apago e faço de novo. Conforme o tempo for passando, as habilidades vão melhorando e vai ficar mais fácil desenhar esses pontos que hoje eu tenho mais dificuldade. Eu ainda não sei se vocês vão gostar desse formato de vídeo narrado e não escrito. Não sei o que fica mais interessante para vocês. Tem algumas técnicas de desenho onde você divide a folha em quadrantes ou você usa círculos para te orientar em relação à imagem. Como eu estou começando a desenhar agora, nessa primeira etapa, o meu objetivo é reconhecer quais são as minhas maiores dificuldades. Por isso que eu não estou aplicando nenhuma técnica. Então, por enquanto, eu só copio mesmo, pego uma imagem de referência e tento copiar o mais parecido possível da referência, sem aplicar nenhuma técnica. Nesses primeiros desenhos, eu já consegui identificar algumas dificuldades. Listando essas dificuldades, fica mais fácil de trabalhar nelas no futuro. Então, nos próximos desenhos, eu já vou me atentar a esses detalhes, né? E aos erros que eu cometi nos desenhos anteriores. E assim eu vou melhorando. Como eu ainda não tenho muitos lápis de cor, eu decidi fazer uma line art. Então eu peguei uma caneta preta comum
e fui repassando, passando e repassando várias vezes em cima do traçado, da linha, do desenho que eu fiz anteriormente. Eu passo várias vezes no mesmo lugar para ficar mais escuro, para dar um aspecto mais grossinho, porque como essa caneta é muito fina, se eu passo apenas uma vez, nem dá para ver que eu passei. Então por isso que eu passo várias vezes no mesmo lugar, para ficar bem grossinho. Se eu erro, se o contorno ele sai um pouquinho da linha que eu delimitei, eu simplesmente pego e vou engrossando. Vou engrossando aos poucos a linha e assim eu vou contornando os errinhos. É normal também, sempre quando eu vou passar a caneta ou o lápis para contornar o desenho, eu acabo mudando algumas coisas no desenho. Ajeito alguma parte que ficou torta, ou que deveria estar em outro lugar ou de uma outra maneira. Como depois eu vou apagar a parte feita em grafite e só vai ficar a parte de caneta, não tem problema nenhum que o contorno fique um pouco fora do desenho. Peço para vocês, eu perdi uma parte da gravação. Quando eu vi que o celular não estava gravando, já era tarde demais. Decidi gravar mesmo assim, não filmou a primeira parte, mas filmou a finalização. Eu estava usando esse lápis preto da marca Jandainha, só que ele tem uma tonalidade meio cinza, acinzentado. Ele parece, na verdade, um lápis grafite. Fica muito brilhante. Por causa disso, eu troquei e comecei a utilizar o lápis preto da Faber-Castell. Olha a diferença. Vocês conseguem ver a diferença na tonalidade? Para pintar a blusa, eu peguei alguns tons de verde. Primeiro, eu utilizei uma canetinha para pintar a costura da roupa. E depois, a minha ideia era passar o verde escuro e as outras tonalidades de verde por cima, para chegar o mais próximo possível desse verde da roupa que ele usa. Eu acredito que seja um verde musgo ou um verde militar. Como eu não tinha essa cor, eu pensei, a minha ideia era misturar todas as cores. Não deu certo. Mas eu tentei. Então passei o verde escuro por toda a blusa, por toda a extensão, como se fosse uma base mesmo, como se fosse um fundo. Como estava ficando muito marcado, eu tentei pintar em movimentos circulares para ver se melhorava. Não melhorou. Depois de fazer essa primeira camada com verde escuro, apliquei por cima o verde claro. Não sei porquê, ao invés de adicionar cor, o lápis que eu estava utilizando começou a tirar a cor que eu já tinha aplicado. Foi muito difícil
pintar essa parte verde. Tive que trocar diversas vezes de lápis. Como eu estou aprendendo, vou ser sincera com vocês. Fiquei muito irritada. Não aguentava mais esse verde. Não aguentava mais esses verdes. Não teve nenhum lápis que deu certo. Tentei vários lápis. Só que o importante é não desistir. Então eu continuei passando verde, trocando de lápis, fazendo várias camadas. A pintura não ficou perfeita, ficou bem marcadinha. Mas eu perseverei, fui até o fim, terminei o desenho. É isso que importa, foi nisso que eu foquei. Em pelo menos concluir o que eu comecei e não deixar que as adversidades me paralisassem. Não conheço nenhuma técnica para melhorar o lápis de cor, não sei se tem. Se você souber, por favor, compartilha comigo. Esse foi o resultado final do desenho. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal e acompanha os meus outros vídeos. Muito obrigada por ter assistido.